Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 10. João, no capítulo 10. É o quarto evangelho, né? Mateus é o primeiro, Marcos é o segundo, Lucas é o terceiro e João, portanto, é o quarto evangelho. Nós vamos ler no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 11, de 11 até 18. João 10, de 11 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, ao tempo que estaremos orando não só aqui, mas por nós, orando também pelo presbítero Tiago, presbítero César, que estão pregando, o César na nossa congregação, na Cidade Olímpica, e o Tiago na Igreja Presbiteriana Doulos. Vamos orar. Senhor amado, nós te damos graças por este momento, pela alegria de poder nos reencontrar, pela certeza que temos de que o Senhor está aqui conosco. Nós louvamos o teu nome, ó Deus amado, porque o Senhor nos ama com amor eterno. E agora, Senhor, neste momento, clamamos ao Senhor que abra os nossos olhos, para que possamos perceber as maravilhas da tua lei, que o Senhor aqueça o nosso coração com a tua palavra, Senhor, de tal maneira, Senhor, que possamos ter aquela plena convicção de que o Senhor, de fato, falou com cada um de nós. Ó Pai querido, usa de misericórdia para com cada um dos meus irmãos, com todos nós, que toda a nossa atenção esteja voltada para aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, Senhor. Ó Pai querido, abençoa também os nossos irmãos, presbítero César, presbítero Tiago, que estão também pregando a tua palavra neste momento. Que o Senhor também esteja usando a eles como instrumentos em tuas mãos benditas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, como é bom nós sabermos que somos conduzidos por alguém que nos ama, e que nos ama muito. Como é bom saber que as nossas vidas, elas estão nas mãos de um Deus que nos ama com amor eterno. Como é bom saber que Ele é, na verdade, o nosso pastor. Um pastor que cuida muito bem das suas ovelhas. O texto que nós lemos nos fala exatamente desse supremo pastor, que é Jesus Cristo, que é o pastor das nossas almas. E o capítulo 10
de João, ele traz toda uma argumentação da parte de Jesus, falando acerca de si mesmo. Nos primeiros versos, ele vai fazer uso de uma parábola para falar de si próprio, quando ele se apresenta como a porta. E, obviamente, nós não podemos literalizar o texto pensando em Jesus como, de fato, uma porta, mas é aquele que dá a nós todos um acesso ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, Jesus, ele, do verso 1 até o verso de número 10, ele, fazendo uso de uma parábola, ele vai se apresentar como a porta das ovelhas. Mas, a partir do verso de número 11 até o verso 18, Jesus já deixa a parábola da porta de lado e se apresenta como um pastor, como aquele que tem um rebanho e que cuida desse rebanho. Esse discurso de Jesus, esta mensagem, ou esta, diríamos assim, esta fala de Jesus aqui, ela veio a acontecer exatamente por conta daquilo que está no capítulo 9 de João. E se você olhar lá no capítulo 9 de João, você vai encontrar Jesus realizando algo extraordinário. Jesus, ele cura um cego de nascença. Isso foi uma coisa extraordinária, alguma coisa nunca vista, onde Jesus manifesta toda a sua autoridade, onde Jesus manifesta todo o seu poder, o domínio que ele tem sobre todas as coisas, fazendo algo que para os homens é absolutamente impossível. E nenhuma daquelas pessoas que acompanhava Jesus, nenhuma daquelas pessoas que testemunharam aquilo que Jesus fez, podia sequer imaginar que aquilo pudesse acontecer. E Jesus realiza esse portento, realiza esse milagre, essa cura extraordinária de um homem que já nascera cego e estaria, portanto, condenado a viver assim por toda a sua vida. Mas aquele homem teve um encontro com Jesus. Mas aquele homem esteve diante de Jesus. E Jesus ali então vai fazer aquilo que os homens não podiam fazer. Jesus cura aquele homem. Aí você vai dizer então assim, bem, mas aonde é que está o problema? Os fariseus estavam lá. Aquelas autoridades religiosas estavam ali. Aqueles que se achavam os zeladores da sã doutrina. Aqueles que achavam que entendiam tudo acerca de Deus. Os grandes teólogos da época ficaram escandalizados e muito aborrecidos com Jesus. Não porque ele realizara um milagre. Não por isso. Mas porque eles entendiam que ele estava violando um mandamento, porque aquela cura veio acontecer no sábado. E eles achavam que simplesmente pelo fato de guardarem um dia da semana, que no caso era o sábado lá, eles estariam de alguma maneira se aproximando mais de Deus, e aquilo para eles era algo impensável, era absurdo. Eles já não estavam mais olhando para o cego que fora curado. Eles estavam olhando para o calendário e perceberam que ali, naquele dia, alguma coisa fora feita de forma completamente errada. E por isso mesmo estavam falando mal de Jesus. Agora você pode imaginar o que aqueles homens estavam fazendo? Você pode imaginar o burburinho? A conversa entre aqueles que se achavam as autoridades máximas, que não estavam nem aí para aquele homem que fora curado, que não estava nem aí para aquela vida que fora alcançada pela graça de Deus. Eram extremamente moralistas, extremamente legalistas, mas estavam condenando a Jesus, porque Jesus fizera um milagre, a cura, exatamente no sábado. Jesus agora, no capítulo 10, respondendo àquilo que eles estavam pensando e falando acerca dele, Jesus aqui ele vai se auto-apresentar. Ele vai falar de si mesmo para aqueles que o criticavam. No primeiro momento, fazendo uso de uma parábola, dizendo que ele era a porta.
Em segundo momento, ele se apresenta como o bom pastor. Jesus usa a figura do pastor, e para eles era uma figura muito conhecida, muito comum, porque essa ideia do pastoreio de homens e até mesmo mulheres que cuidavam de rebanhos no campo era uma coisa muito comum. Você vai ver lá atrás, Abel era pastor de ovelhas, muitos dos patriarcas eram também pastores de ovelhas. Se você também lembrar, Davi, aquele que foi o rei de Israel, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Depois ele passou a ser pastor de um grande rebanho, que foi o povo hebreu. Essa ideia do pastoreio era algo muito comum, eles compreendiam perfeitamente isso. E o trabalho de um pastor era um trabalho muito conhecido por todos. Eles sabiam qual era a atividade pastoril, o que o pastor fazia, conduzindo as ovelhas, curando aquelas que estavam feridas, conduzindo-as às águas tranquilas, oferecendo a elas um pasto nutritivo, verdejante. Os pastores cuidavam muito bem dos seus rebanhos. E aqui nós vamos encontrar Jesus falando de si mesmo, dizendo: olha, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E a palavra que ele usa, que está lá no grego, Novo Testamento, como os irmãos sabem, foi escrito no grego, a palavra é kalos, bom, foi traduzido por bom, e essa palavra significa maravilhoso. Ela foi utilizada aí para destacar o caráter excelente de Jesus. Ela foi utilizada para destacar esse caráter maravilhoso, extraordinariamente belo e excelente, e até mesmo incomparável de Jesus. Então ele está dizendo: olha, eu sou um pastor maravilhoso. Eu sou um pastor incomparável. Eu sou o bom pastor. Jesus está mostrando que ele tinha uma relação com as suas ovelhas completamente diferente daqueles que ele apresenta aqui como falsos pastores, que aqui são chamados de mercenários. E o mercenário é aquele que trabalha em função tão somente do ganho que ele vai ter, do valor que ele vai receber. Ele não está preocupado com nada. Ele quer saber tão somente de que ele vai ser recompensado monetariamente por aquilo que ele está fazendo. Ele é um mercenário. Na hora do perigo, ele foge, ele abandona as ovelhas, ele corre. Ele não se preocupa com nenhuma delas, porque ele não é pastor, ele é mercenário. E essa é a característica de um mercenário. Então veja o que Jesus aqui, ele está mostrando para aqueles homens que ele assim o fez, de que ele curou aquele homem cego de nascença, embora fosse um sábado, um dia em que eles guardavam e não haviam compreendido ainda o que significava realmente o Shabá, o sábado. Jesus disse: olha, eu não poderia deixar de forma nenhuma uma ovelha, alguém a quem Deus queria alcançar com a sua graça, deixá-la prostrada, doente, enferma, condenada, o resto da vida. Se eu estava ali, podia fazê-lo, porque eu sou o bom pastor. Eu me sensibilizo com a dor do outro, com a miséria do outro, com a carência do outro. Ele se mostra assim, e ele não diz simplesmente que eu sou o pastor, mas ele vai qualificar a si mesmo: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Jesus de fato é bom pastor. E aqui no texto, nesses versos, nós vamos ver as razões por que Jesus é um bom pastor. Por tudo aquilo que ele diz, você vai entender perfeitamente que Jesus está completamente coberto de razão. De fato, ele é um bom pastor, por 3 razões fundamentais. Por 3 razões fundamentais. A primeira delas, olhe o que está no verso 14. Vamos ler juntos o que está no verso 14?
O que diz lá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Sabe por que Jesus é um bom pastor? Porque ele conhece perfeitamente as suas ovelhas. E esse conhecimento aqui não é um conhecimento superficial. Como nós conhecemos muitas pessoas assim apenas pelo nome. Vizinhos nossos que nós conhecemos. Você abre a porta, ele abre a porta junto da casa dele, você diz, bom dia, ele, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ele vai para o trabalho, você vai para o seu, e você o conhece. Se você o vir na rua, você vai cumprimentá-lo. E aí, vizinho, tudo bem? Ele diz, e aí, tudo bom? Até mesmo nós que pensamos que nos conhecemos perfeitamente. Nós nos encontramos dominicalmente. Nós estamos sempre perto uns dos outros e você pode até dizer, eu conheço perfeitamente todas as pessoas da minha igreja. Mas você não conhece tanto quanto Jesus conhece a cada um. Porque muitas vezes por detrás, se referindo às minhas queridas irmãs, que eu sei que cuidam muito bem da sua aparência, ao vir para a igreja, é o cabelo, a maquiagem, mas muitas vezes por detrás de uma maquiagem, de um cuidado com a beleza, está um coração partido. Os homens, da mesma forma, por detrás de um sorriso, se esconde uma dor muito grande, que a gente não conhece. Muitas vezes nós nos surpreendemos com determinadas pessoas que dizem, meu Deus, fulano de tal, tão jovem, cometeu um suicídio. Como? Por quê? Surpreendendo muitas vezes a própria família. Por que fulano de tal tomou tal atitude? Por conta de algo que está escondido dentro de um coração. Nós temos a capacidade de camuflar os nossos problemas. Não que isso esteja totalmente errado. A gente não sai por aí também compartilhando a nossa vida com todo mundo, né? Uma preocupação, uma chateação, e você vai ficar logo contando para todo mundo. Não, não é assim também. Nós guardamos. E muitas vezes a gente acha que aquilo não tem sentido. Mas tem alguém que a gente não pode esconder dele nada, que é o Senhor Jesus. Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece. Esse conhecimento é um conhecimento íntimo. Ele conhece não só as nossas ações, mas as nossas motivações. Ele conhece não só os nossos atos, mas os nossos corações. Ele sabe o que está lá dentro. Quer ver um exemplo claro? Eu preguei recentemente aqui sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era publicano, ele era um funcionário público, ele era um homem rico e também ele era baixinho. Eu até disse aqui que a alegria de um baixinho é quando encontro menor do que ele, né? Então, quando eu encontro alguém menor do que eu fico feliz da vida. Tudo bem, meu irmão? Oh, beleza. Quando eu cumprimento alguns irmãos aqui, adolescentes, que eu vi desse tamaninho, viu, Ivo? Assim, tudo tipo é lá, pequenininho. Esse aqui, ó, esse tá de Romerinho aqui, que, ó, tamanho de um homem desse. Que eu conheci pequenininho, depois crescendo, e agora, ó lá, tamanho. E há alguns aqui que a gente começava a cumprimentar assim, eu pegava aqui, agora eu já estou. E tem alguns que dão trabalho para batizar, né? Me lembro do Denis aqui, altão. Para botar a mão lá na cabeça dele, não foi fácil, não. Muito alto, viu, Adriano? Difícil. O pastor sofre, viu? O pastor baixinho sofre. Zaqueu corre, se esconde numa árvore. O texto não diz que Jesus era amigo de Zaqueu, diz? Não diz que eles se conheciam. Pelo contrário, o texto nos faz entender que eles não se conheciam, porque Zaqueu, por curiosidade, queria saber quem era Jesus. Mas ele não conseguiu chegar perto, porque tinha uma multidão, e ele era baixinho, não conseguiu ver, ele corre, sobe numa árvore. Ele queria ver quem era Jesus. Não é assim que diz a história? Estão lembrados do sermão? Né, Levi? Está lá, pá, escondido. Jesus passa aí embaixo,
O que Jesus disse? Quem se lembra? Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na tua casa hoje. Jesus não disse, rapaz, vem cá, desce aí, como é teu nome? De onde você é? Qual a idade, tua idade? Tu moras aonde? Jesus sabia de tudo, conhecia perfeitamente a ele. Já disse pelo nome, chamou pelo nome. Por isso que eu disse que Zaqueu não desceu. Zaqueu despencou da árvore. Não podia imaginar que Jesus, tão conhecido ali por aquelas pessoas, mas que ele não conhecia, chama justamente pelo nome. Sabia que ele estava escondido. Jesus conhece perfeitamente as suas ovelhas. Você não pode esconder nada, absolutamente nada do Senhor, porque Ele te conhece perfeitamente, Ele conhece as suas ovelhas, Ele sabe quem você é. Se você está triste, está choroso, está decepcionado, está frustrado, Ele sabe de tudo isso. Se você está com inveja de alguma coisa, está pecando por inveja, não adianta esconder de Deus, não. Diga logo para ele, Senhor, tu sabe de todas as coisas, me perdoa, tira isso do meu coração. Isso não é legal, não. E ele é um bom pastor porque ele conhece perfeitamente. Ele sabe das nossas lutas. Ele conhece cada um de nós. E ele próprio declara aqui no verso 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem elas são. Sei perfeitamente quem elas são. Eu sei o que vai dentro do coração de cada um. Eu sei da dor que cada um está passando. Eu sei das frustrações, das lutas que eles têm travado. Eu vejo as suas lágrimas. Quando em secreto eles estão chorando para ninguém ver. Esse é o pastor das nossas almas. Como é bom saber que nós somos acompanhados por esse Deus, né? Quando você está sozinho e está sentindo algumas coisas e você não quer compartilhar com ninguém, nem com seu cônjuge, nem com seus filhos, nem com seu pastor, nem com ninguém. Mas você pode fazer com Deus, conversar com Ele. E você pode fazer isso em qualquer lugar, dentro do seu carro, no seu ambiente de trabalho, sozinho, onde você está. Você pode falar com Deus e abrir o coração para Ele, dizer, Senhor, eu posso esconder de todo mundo que eu estou triste, mas para o Senhor eu não posso esconder. Meu coração está partido por isso, por isso, por isso. Fala com Deus, porque o Senhor Jesus é um pastor que nos conhece perfeitamente. Nós conhecemos, nós identificamos a sua voz e Ele também conhece perfeitamente cada um. Por isso Ele é um bom pastor. Mas não somente isso. Há uma outra razão aqui para afirmar que Jesus é um bom pastor. Não só porque Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Mas se você observar o verso 12 e 13, ele diz assim, o mercenário que não é pastor, olha aí a figura do mercenário, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário. Não tem cuidado. Olha essa palavra. Não tem o quê? Cuidado com as ovelhas. Sabe por que Jesus é o bom pastor? Não só porque Ele nos conhece, mas porque Ele cuida de nós. Olha que palavra boa. Eu gosto de dizer isso. O Senhor cuida das suas ovelhas. Ele cuida. Como no campo, os pastores cuidavam também das suas ovelhas. Estão lembrados do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar. Olha aí, ó, que coisa linda. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o pastor. É o bom pastor. Não é só aquele que conhece, porque ele poderia simplesmente conhecer e te deixar lá com o teu sofrimento. Eu conheço a dor da minha irmã, eu conheço a dor do meu irmão. A dor é dele, a dor é dela, daquele outro, daquela outra. Eles vão achar um caminho. Não, mas o bom pastor, ele cuida.
Ele cuida muito bem das suas ovelhinhas, muito mais do que uma mãe amorosa cuida do seu bebezinho que está no braço. Pergunta para Jeús lá atrás se ele não está cuidando do Pedrinho que nasceu. Já aprendeu a banhar o neném? Hã? Olha só, a cara de feliz dele. É pai Jeús agora, né? Débora é avó também. E cuida. Eu nunca pensei que eu fosse acordar. Eu tenho um sono pesado, eu durmo pouco, mas o sono é direto. Se eu dormir meia-noite e acordo 5 horas, é direto. Puf. E eu sempre foi assim, não tive problema com sono não, de insônia. Mas quando minha primeira filha, que foi Letícia, nasceu, incrível. Eu acordava primeiro que a Abigail. Bastava ela fazer e eu já estava de pé, para ver o que estava acontecendo. Eu não sei, eu não aprendi isso não. Mas Deus cuida melhor de nós. Olha aí, ainda, olha aí, está cuidando lá do neném também, né? Mas é assim, Deus cuida melhor de nós do que nós cuidamos dos nossos filhinhos. Cuida muito melhor de nós, Ele olha para a nossa dor. Ele não é mercenário, o mercenário, ele foge, ele tira para fora. Na hora que ele vê o perigo, ele diz, eu não estou nem aí, deixa ele com o problema dele, eu vou sair fora. Mas o Senhor Jesus não é assim. Ele está ao nosso lado sempre, ele fica pronto, sempre disposto a nos ajudar. E quando a gente já não pode caminhar, ele nos carrega nos seus braços. Conhece aquele quadro, Pegadas na Areia? Todo mundo conhece, né? Pegadas na Areia. Aquele quadro que está lá, e alguém chega lá no céu, o Senhor vai mostrar para ele, olha aqui, ó, isso aqui é a tua história. Está vendo essas 4 pegadas? 2 são tuas, 2 são minhas. Olha que nós andando junto aí. Ele disse, Senhor, o Senhor estava sempre ao meu lado. Aí ele olhou que de repente, em determinados trechos, só tinham 2 pegadas. Exatamente nos trechos de dificuldade. Aí ele disse, olha, está vendo? Por isso que eu sofria muito, porque nessas horas dos meus problemas, o Senhor se afastava de mim. Só aparecem as minhas pegadas, essas 2 aqui. O Senhor botou a mão no ombro dele e disse, meu filho, tu está lendo tudo errado. Quando tu olha as 2 pegadas, essas 2 são as minhas. Ele disse, as tuas? E as minhas onde estão? Não, não tem, porque tu estava no meu braço, tu não podia caminhar, eu estava te carregando. É assim que o Senhor faz. Quando a gente não pode mais caminhar, quando Ele olha para nós e vê que está difícil, que o fardo está dificultando a nossa caminhada, Ele nos toma e nos põe em seu braço. Ele nos coloca no seu colo, como uma ovelha. E não só aquelas ovelhinhas pequenininhas que sentam no colo do pai, não. É ovelha de 66 anos, de 50, de 30. Não é só ovelha leve, ovelha pesada. Não tem problema. O Senhor traz para perto de si e abraça. Ele cuida. É isso que Ele quer dizer. Um pastor cuidadoso. É um pastor cuidadoso. Ah, meus irmãos, se todos nós pastores, todos nós que somos pastores, pudéssemos aprender um pouco mais com o nosso Supremo Pastor. É isso que eu dizia no ano passado para os meus alunos lá no Instituto de Teologia, na disciplina poimênica, que ensina exatamente a teologia, um ramo da teologia que fala sobre o ministério pastoral. Poimênica vem de poimê, palavra grega que significa pastor. Eu dizia, olha, o nosso alvo é Jesus, o nosso modelo de pastor é Jesus. É esse que procura conhecer e cuidar das suas ovelhas. Que cuidar das suas ovelhas. E ter ovelha é difícil, que muitas vezes morde até a mão do pastor que está alimentando ela. Vai dar a ração, ela dá a mordida na mão. Não é fácil. É assim que é, mas tem que ser feito. Tem que cuidar. Então Jesus se apresenta como esse bom pastor. Um pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. Um pastor que está cuidando de cada um de nós. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua família, Ele está olhando para o teu coração, não só olhando, mas Ele está agindo sobre a tua vida também. Mas muito mais do que isso, muito mais do que isso, Ele é o bom pastor por uma razão ainda muito mais forte. É o que você vê lá no versículo 11,
No versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá vida pelas ovelhas. Dá vida pelas ovelhas. É a mesma coisa que aparece no versículo de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha Jesus dizendo, de fato foi o que ele fez. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É um pastor que entregou a si mesmo, que foi humilhado por nossa causa, que foi zombado, escarnecido, maltratado, mal compreendido, pregado numa cruz. Zombaram dele. Tudo isso ele fez por cada um de nós, por cada uma das suas ovelhas. Eu me lembro ainda, no início do meu ministério, 1986, era pastor ainda lá no Quatraque, uma congregação que assumimos lá em janeiro de 85, e em janeiro de 86 foi transformado em igreja, e nós estávamos lá, e tinha um irmão, estava sentado, e ele, numa escola dominical, eu dando aula numa escola dominical, e falando sobre essa relação do Senhor Jesus com nós, seus filhos, ele dizendo, olha, nós somos ovelhas, o Senhor é o nosso pastor. E o irmão ficou meio cismado com esse termo e disse, pastor, ele levantou a mão e disse, pois não, meu filho, pode falar, fale agora ou cale-se para sempre. Ele era um cidadão alto, assim. Aí ele disse, olha, essa história de ovelha, eu não gosto muito dessa história de ser ovelha, porque ovelha é um animal que não pensa. E não, nós crentes, nós pensamos. Aí eu fiquei pensando, né? Eu disse, meu irmão, não tem problema. Como eu já conheci há algum tempo, eu digo, não tem problema. Então, se eu não posso chamá-lo de ovelha, a partir de agora eu vou te chamar de bode. Que isso, pastor? Mas a Bíblia fala, quem não é ovelha é bode. Não faz parte do rebanho do Senhor, que é o Senhor que usa essas expressões. Mas tu vai te resolver com ele. Ele não levou como ofensiva, porque já era meu amigo, assim, pessoal, né? Mas tinha compreendido errado. Nós somos ovelhas, sim, animais indefesos, animais frágeis, que facilmente se perde do rebanho e se emaranha no meio do mato. E o pastor, ele andava com o cajado, tipo um cabo de guarda-chuva, para muitas vezes buscar a ovelha que estava na beira do precipício. Ele não podia chegar lá, mas aquele cajado era uma extensão do seu braço, para trazer a ovelhinha de volta. Ovelha dá trabalho para os seus pastores, e nós, como ovelhas, damos muito trabalho para o nosso Senhor. Meu irmão, não se sinta ofendido não, mas você é uma ovelhinha trabalhosa, viu? Agradeça a Deus, diga para o Senhor, eu te agradeço a paciência que o Senhor tem comigo, porque eu sou uma ovelhinha teimosa, Senhor. Eu tenho falhado tanto, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é? Esse Senhor, ele deu a vida dele por nós, deu a sua vida por nós. A morte de Jesus foi voluntária, ele se entregou. Não é que pegaram ele na marra, e ele tentando fugir de todo jeito, e amarraram ele e prenderam na cruz, mas ele não queria. Não, ele sabia do que ia acontecer, ele já tinha alertado os seus discípulos, tudo que iria acontecer. Ainda disse mais aos seus discípulos, olha lá em João 14, ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele disse que ele haveria de partir, e desde o Antigo Testamento, que já estava profetizada, não somente a vinda de Jesus, mas a morte de Jesus, a forma como ele haveria de padecer e morrer. Então, a morte dele foi voluntária, foi vicária, isto é, ele morreu no nosso lugar. Nós éramos para estar crucificados por conta dos nossos pecados. Ele tomou sobre si o pecado e a culpa que era nossa. Ele tomou sobre si, ele recebeu toda a ira do Pai, toda a ira do Pai. Aquele foi um momento difícil. Por isso ele disse, por que me abandonaste?
Foi o momento ali em que ele recebeu toda a carga pesada da ira divina sobre ele. Mas não por conta dele, mas por aqueles que ele estava representando ali. Por mim e por você. O nosso pastor, o bom pastor, morreu no nosso lugar. Ele é o bom pastor, porque ele deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Como é bom ser ovelha desse pastor, né, irmãos? Como é bom fazer parte desse rebanho do Senhor. Como eu me sinto feliz saber que eu tenho um pastor que cuida de mim. Como eu me sinto feliz por saber que, por mais que eu possa me sentir solitário em algum momento, mas eu tenho alguém em que eu possa encostar a minha cabeça, assim, dizer, Senhor, eu quero encostar a minha cabeça no teu ombro agora. Eu quero que o Senhor, estou precisando de um abraço, de conforto. Diga para o Senhor, nos momentos que você estiver assim, Senhor, preciso disso, sentir esse abraço de conforto do Senhor, ó Pai, que me traz o ânimo, a força que eu preciso, porque o Senhor é um pastor que cuida das suas ovelhas. Eu estou uma ovelhinha meio desgarrada. Se você é assim, diga, eu estou sendo uma ovelha desgarrada, Senhor, eu estou fora do rebanho, não estou acompanhando o rebanho, aqui e acolá eu dou uma escapulida. Ele te conhece, ele sabe o que você está fazendo, com as oportunidades que ele tem te dado. Quantas ovelhas estão desgarradas por aí, sem se congregar, achando que está tudo bem. A verdadeira ovelha, ela está sempre no redil do Senhor. Ela está sempre junta e o pastor está cuidando dela. O Senhor está cuidando de mim e de você. Ele está cuidando de você enquanto eu estou falando aqui. Não são as minhas palavras, propriamente, mas é aquilo que Deus faz ao apresentar a palavra dEle. Ele vai confortando e trazendo alegria ao nosso coração. Que você possa se alegrar, meu irmão, minha irmã. Que você possa todos os dias dizer, Senhor, muito obrigado. Porque essa ovelhinha aqui, que tem dado tanto trabalho para o Senhor, ela é amada pelo Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor me conhece perfeitamente. Por mais que eu esconda os meus sentimentos de todas as pessoas que estão ao meu redor, para me fazer de forte muitas vezes, mas o Senhor sabe o estado do meu coração. Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Tem momentos que eu já não posso mais nem caminhar, mas o Senhor vem ao meu encontro e me ajuda na minha caminhada. E eu te agradeço, Senhor, porque eu merecia ser condenado, morto por conta dos meus pecados, mas por mim o Senhor entregou a sua vida para que eu tivesse uma comunhão verdadeira com o meu Criador. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Que no teu coração haja uma alegria muito grande por você ser uma ovelha do rebanho do Senhor. E eu oro a Deus, agradecendo não somente pelo fato de ser ovelha do Supremo Pastor, mas pedindo a Deus, mesmo depois de 40 anos de ministério, Senhor, me ensine a ser pastor, me dê graças para que eu seja um pastor segundo o teu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.